É compreender essa essencialidade. Exatamente. Isso aí, pastor, é muito bom isso aí. Muito bom, muito bom. Desculpa eu não te dar a palavra agora. Não, tranquilo. Mas assim, isso aí é o que nós queremos que as pessoas sintam. Vejam a essência do que é estar num culto. Isso. Muita gente vai lá e fica Voando. olhando. Como se tivesse... Não tá percebendo onde é que eles estão, onde é que eu estou. Não é isso que a gente quer. Quando a gente chega ali e recebe a oportunidade para dar uma saudação, por exemplo, saber que por que nós estamos dando aquela saudação. Não é porque a gente quer estar só ali não se apresentando. A gente está falando do Deus que nós servimos, que nos resgatou, nos transformou, nos ensinou, nos ensinou a amar, nos ensinou a não ser mais rancoroso. A gente estamos falando do Deus. Aí, às vezes as pessoas que não estão no estado de hipnose, não entendem essa essência e acaba idolatrando o cara que está falando. Ele olha só... Não tá olhando, ele está olhando só para a luz. Ele não está conseguindo ver a luz. Porque ele não está procurando onde dá o foco da luz. O foco da luz do cara é quem? Quem está dando ali é Deus. É Jesus que está dando ali, o Espírito Santo. Entendeu? Eita, Jesus. É muito forte isso. Pode falar, irmãos. É você. É interessante a colocação que o pastor falou. E se fosse por mim, eu nem falei, porque já tinha sido respondido a pergunta, né? Da parte que Jesus fala: não podeis servir a Deus. Aqui na minha tá riquezas. Na minha aqui tá as riquezas, né? Mas não sabe o que é mamão. Aplicando no dia de hoje, né? Pegando a palavra do pastor e do Elvis, que as pessoas hoje estão assim mesmo, estão como se tivesse, vou usar uma expressão popular, no mundo da lua, né? Quando você tá ali em cima ministrando, ou quando vai dar uma saudação, ou quando tem uma oportunidade de orar, você tem a visão da igreja, você vê que tem muitas pessoas que estão dormindo, desapercebida, né? Não dão crédito à palavra, e é isso que eu vejo e entendo, que as pessoas hoje estão dentro da igreja, mas ainda não despertaram, como o pastor abordou aí, não tiveram aquele toque de ver, como o Elvis falou, né? De ver ali o evangelho, a luz, né? Que é o alvo, que é Cristo Jesus. E falando do dinheiro também, dentro disso também, né? Que nós estamos abordando também, no século de hoje, que a gente vai falar sobre isso ainda, né? Vamos abordar sobre isso, né? Já estamos no processo. Estamos no processo, que o pastor citou um texto, né? De despertar, né? De a pessoa estar ali. Eu lembro da passagem que Paulo fala que nós devemos, levanta tu que dormes, né? Isso. Desperta, né? Não tem várias passagens na Bíblia que fala em relação a isso. E eu tomo isso como um alerta, e como foi citado na doutrina ontem, que Elvis e pastor, o Senhor, ele está sempre nos alertando 24 horas. Através da mídia social, através da televisão, através de um podcast desse, e através mesmo da palavra do Senhor, né? Mas eu vejo, em poucas palavras, para a gente continuar, que as pessoas estão nesse sono da negligência, né? Estão nesse sono, precisam despertar e ver que o Senhor está voltando. Eu vou dizer uma coisa, viu, antes. Muito interessante, mas eu percebo aí uma pequena diferença entre isso que o pastor falou, que é a questão do despertar. E eu vejo uma diferença no sono da negligência. Já gera outra... Porque assim, eu não sei se eu estou errado, mas assim, o sono da negligência é mais aquelas pessoas, para mim, na minha opinião, que já conhece da palavra, já tem experiência com Deus, já experimentou isso,
mas ali deixou algum estado, alguma coisa, o desanimar, ou deixou algo, se leva por algo e não continuar com o primeiro amor, né? Vamos dizer assim. Já aquele que nos desperta, para mim, é a pessoa que está na igreja até muito tempo, assim, mas não chegou ainda a ter uma real experiência com Deus, ou não buscou isso, ou não lê a palavra, não come isso. Porque você mesmo falou ontem, se a pessoa não se alimenta da palavra, justamente, a pessoa vai ficar como um parasita. É isso mesmo, o nome é esse, pastor. Um parasita, vai ficar olhando. Quem é meu Senhor mesmo? Ele vai achar que o Senhor é quem está falando, que está pregando ali. Não vai, pronto, nesse episódio dessa passagem aqui, tinha multidões com Jesus ali. Tinha multidões. Tinha os discípulos que estavam entendendo, e talvez alguns ainda nem estavam entendendo que era Jesus, apesar de estar seguindo ele, de estar com ele como discípulo. Como tem a passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 51, aí em diante, que Jesus vai falar assim: vós não sabeis de que espírito sois? Naquele momento em que Jesus ia passar pelaquela aldeia samaritana, que os samaritanos não quiseram receber Jesus, por causa da intimidade, da falta de amizade que tinha entre Jerusalém e os samaritanos. E o que é que Tiago e João quis fazer? Perguntou a Jesus se queria pedir que Deus mandasse fogo do céu para queimar eles ali. O que é que Jesus falou? Não sabeis de que espírito sois? Então, muita gente não está nem entendendo qual espírito que a pessoa está servindo ou está recebendo dentro dela, estando na igreja. Porque acaba revidando como um espírito do mal. Revidando, agindo, né? Não dando um testemunho como um espírito de Deus estando dentro da pessoa. Então, eu vejo uma diferença entre esse despertar do negligenciar. Eu vejo. Negligenciar é realmente a pessoa que sabe o que tem que fazer. O que tem que fazer e não. Até sabe, se não fizer também, vai ter consequências. E a pessoa que ainda nem chegou ainda a esse estado de saber realmente o Deus que ela está ali, que está ali na frente dela para ajudá-la. Vamos dizer assim, a luz, né? Ver a luz. A gente não vê a luz, a gente vê o foco, a fonte da luz. A fonte da luz, né? A fonte das bênçãos. Quem é a fonte da bênção? Não é o abençoador, que é Jesus? Então, eu acredito que existe essa diferença. Eu acredito, eu posso estar errado, mas estamos aqui para isso, para aprender um com o outro, né? Para aprender um com o outro. Eu posso estar errado, o pastor pode até me corrigir se eu estiver errado, né? E pode até dar mais um reforço. O senhor está bem aqui. Ainda bem que o senhor está aqui, porque o senhor tem bem mais conhecimento que a gente, e isso ajuda muito. Até as pessoas que estão nos assistindo vão aprender bem mais. Então, eu estou certo ou errado em relação a esse meu pensamento? Porque eu não quero que isso seja algo meu, mas é porque eu quero, se eu estiver errado, eu quero aprender, né? Você? É você, Anderson? Pode começar, Marcelo. É claro que fica evidente que existe uma diferença entre essa pessoa que precisa ser despertada e esse negligente, né? O sono, como esse estado de hipnose, é uma espécie de estado de alienação, né? Já o negligente não. O negligente é aquele que está cônscio, mas por alguma razão, que acho que deve ser verificado, ele não consegue realizar, ele não consegue fazer. Porque existem vários fatores que possam impossibilitá-lo de fazer. Isso não deixa de torná-lo negligente, né? Só precisa saber a razão pela qual isso não acontece. Porque podem existir vários fatores, né? Isso. Um dos nossos amigos aqui não pôde estar aqui conosco, né? Estou sério. Foi negligência? Não. Precisa saber as razões pelas quais. Então, assim, eu pego isso como exemplo, né? Saber o fundo das coisas, saber as razões pelas quais. Por que as coisas não são feitas, não são realizadas?